Acho que a torcida vai contra o que eu acho. Mas até aí, estou dando a minha opinião. Jogador, filha da... Esse time de... Manda todo mundo embora! Se você tá esperando esse tipo de crítica, aqui você não vai encontrar. Porque a gente vai falar de Corinthians, vai falar da fase que o Corinthians tá passando. Tô gravando aqui entre o jogo do Atlético Mineiro, que a gente perdeu na Copa do Brasil, e o jogo do Flamengo. Então, um momento mais relaxado, mais frio, pra gente conseguir fazer uma análise que faça mais sentido e não tenha esse tipo de crítica, que é o que a maioria faz na internet, né? Todo mundo vai lá depois do jogo, emocionado, puto, e chuta o pau da barraca, faz um monte de crítica sem sentido. Então, se você tá esperando que eu xingue jogador, eu vou te sugerir assistir algum outro vídeo. Ó, clica aqui no nosso card e assiste um outro vídeo do nosso canal, beleza? Vai ter crítica, porque pro Corinthians estar nessa situação é um conjunto de coisas que estão dando errado e não existe um principal culpado. Se você gostou já desse começo, já solta o likeinho, se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias e bora que hoje vai ser quente, hein? A primeira coisa que eu queria falar é que quando o time tá numa situação boa, quando ganha títulos, as coisas dão certo, é um conjunto de coisas para que isso aconteça. E quando a gente tá numa má fase, igual tá a do Corinthians, também é um conjunto de coisas para que isso aconteça. Então não existe um culpado sozinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado para apontar o dedo na cara das pessoas. Porque o Corinthians não é só a diretoria, o Corinthians não é só os jogadores e o Corinthians não é só a torcida. O Corinthians é muito gigante e todos esses conjuntos fazem parte para que as coisas deem certo ou deem errado. Baseado nessa ideia é onde eu começo a fazer algumas críticas que eu acho que culminaram. Nossa, deitei no combinado. Pra chegar nesse momento que o Corinthians tá agora. Assim, começa muito antes da gestão do Duílio. Por quê? A dívida que a gente tem é gigantesca e o Corinthians não tem dinheiro pra contratar jogador. Então, assim, já é uma coisa que foi prejudicial desde a gestão passada. E aí, quem sofre a consequência é essa gestão. Mas, obviamente, que o Duílio também tem sua parcela de responsabilidade e não só ele, como toda a nossa diretoria, o Alessandro e também o Roberto de Andrade, que já saiu, mas no planejamento desse ano especificamente, erraram e erraram feio. Tá? Na minha opinião. O ano passado o Corinthians já começou o ano com o Silvinho, que era uma aposta. E aí esse ano a gente repetiu o mesmo erro. O Vitor Pereira fez um trabalho, qual foi questionável, tanto dentro de campo quanto fora de campo, mas a gente tinha um plano de jogo. E aí, ao invés da gente conseguir um técnico para que continuasse esse trabalho, para que evoluísse esse trabalho que o Vitor Pereira fez, não. O Corinthians foi e colocou uma aposta, era o Lázaro, do qual nunca tinha sido treinador, e o início do ano é o mais importante, é onde o técnico tem mais tempo para implementar o seu estilo de jogo, para poder arrumar o time, e aí a gente começa o ano errado de novo. E aí existe também um erro, e eu me incluo nisso, tá? A torcida como um todo não criticou quando essa ação foi feita. Pelo contrário, não, estamos junto com o Lázaro. E aí agora, depois que a coisa já deu errado, fica muito fácil meter o pau, fica muito fácil apontar o dedo na cara, você fez isso errado. Mas lá atrás, todo mundo apoiou, todo mundo tava junto. Já saber qual foi a situação que a gente passou no ano anterior, e aí sim, quando o Corinthians falou, o Lázaro é nosso treinador. Não, Aí veio o protesto. Não, a gente precisa de um treinador mais cascudo. Então, a gente também tem uma parcela de culpa, tem que saber que a gente também faz parte disso, tá? E aí a gente passa pelo trabalho do Lázaro, que pra mim, ainda a gente sofre de resquícios desse trabalho. Eu já vou falar qual é pra mim o ponto principal que trouxe a gente pra essa má fase. Tá? Não acho que é totalmente culpa do elenco, e acho que sim é o planejamento. E quando eu digo planejamento, eu dou destaque pro plano de jogo. O Corinthians não tem plano de jogo. O Corinthians não tinha plano de jogo com o Lázaro. Então, praticamente teve 2 pré-temporadas, porque quando a gente é eliminado pelo Ituano, tem um tempo muito grande para se trabalhar e a gente não tinha, o time era muito espaçado e a gente ainda sofre com os resquícios desse trabalho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens e a gente vai analisar junto isso que eu tô querendo dizer. E eu vou mostrar para vocês aonde que estão os principais defeitos. Então esse é um dos pontos que eu discordo quando vem um torcedor e muitos deles falam assim, tem que mandar todo mundo embora, tá todo mundo velho, não sei o quê. Cara, eu não consigo concordar com isso, tá? Porque a gente chegou numa final de Copa do Brasil, jogamos melhor que o Flamengo no segundo jogo. A gente tá com o mesmo elenco, são as mesmas pessoas, os mesmos jogadores. Não é possível que 6 meses depois ninguém preste. Então eu não consigo concordar com esse tipo de afirmação. E eu até vou mostrar pra vocês, olha a escalação que a gente foi pro jogo da final contra o Flamengo. A gente tinha Cássio Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto, Piton de ponta esquerda, do qual eu discordava, achava horrível isso que o Vitor Pereira fazia, Roger Guedes e Yuri Alberto. Então assim, se a gente for olhar do nosso time titular,
a gente não tem aqui 3 jogadores. Então, assim, a base do time é totalmente a mesma e a gente jogou melhor que o Flamengo lá no Maracanã. Não vem me falar de que o time tá velho, de que esses jogadores não prestam. Pra mim é totalmente plano de jogo. O Vitor Pereira fazia um plano de jogo que muitas vezes eu discordava, que achava que ele tomava muitas atitudes erradas. Por exemplo, às vezes ele colocava o Renato Augusto no banco. Isso é um crime, né? Só que ele tinha uma ideia, ele tinha ali uma estrutura pronta. Além do que, outra crítica muito importante, preparação física. Cara, depois que saiu a comissão do Vitor Pereira, o time do Corinthians caiu muito em preparação física. E não é só os jogadores mais experientes, tá? Os jogadores jovens também. Yuri Alberto, Adson, não conseguem ter o mesmo desempenho no segundo tempo. Agora com a chegada do Luxemburgo, tanto é que ele trocou o preparador físico do Corinthians. Então, assim, tá muito ligado ao trabalho técnico que a comissão técnica consegue entregar pra gente do que o jogador tá velho ou alguma coisa do tipo. Isso é o que eu acredito. E ainda pegando esse gancho de falar que jogador velho, o pessoal insistindo muito nisso, e eu não me conformo com que vocês falam isso, porque os jogadores mais velhos e experientes do futebol brasileiro são destaques em suas equipes. Então os melhores jogadores do futebol brasileiro são acima de 30 anos. Eu peguei aqui algumas referências, jogadores que estão sendo destaque em seus clubes e tem mais de 30 anos. Então você tem o Felipe Melo jogando na zaga do Fluminense com 39. Você tem o Cuesta jogando na zaga do Botafogo com 34 anos. O Marcelo nem se fala, indiscutível, porque aí tecnicamente é um cara fora de série com 35 anos. Marçal, lateral do Botafogo. Todo mundo acha que o Marçal é a revelação. 34 anos, tá? E aí você tem Ganso com 33, destruindo no meio campo do Fluminense. Vidal, 35 anos. Alan Patrick, o time do Inter não tá bem, mas o Alan Patrick é o jogador mais importante do Internacional, com 32 anos. Hulk, se não for o melhor atacante do futebol brasileiro, tá entre os 3 melhores, 36 anos. Dudu do Palmeiras. O Dudu não tava marcando gol, mas é importantíssimo pro Palmeiras. Distribui jogo, liderança, 31 anos. Artilheiro, é gol todo jogo, 35 anos. E Luizito Soares, que é outro fora de série, 36 anos. Então eu tô trazendo exemplos aqui pra vocês pra demonstrar de que o problema não tá na idade do cara, ainda mais no nível do nosso futebol brasileiro. Como é que vocês podem criticar o Paulinho? Será um jogador que veio 10 meses parado por conta de uma lesão gravíssima e não teve uma sequência de jogo. Como é que a gente fala que ele tá velho, que ele não consegue render? Pelo contrário, pra mim, por exemplo, o Paulinho e o Maicon, dentro do que já demonstraram dentro do Corinthians e fora do Corinthians, eles tinham que assumir o meio-campo do Corinthians, bater no peito e falar: esse meio-campo é nosso. Porque eles têm a qualidade que a gente sabe. O time inteiro do Corinthians não tá conseguindo render o que eles realmente podem. Mas a gente sabe que eles já demonstraram, esses mesmos jogadores, um potencial muito maior. Mas também eu não discordo de que a gente precisa de reforços. Da mesma forma, não adianta a gente trazer reforços e a gente não ter um plano de jogo, não ter um técnico que tenha tempo para trabalhar. Se o Luxemburgo chegou, o pessoal já tá pegando no pé dele, mas assim, cara, é jogo quarta e domingo só pegando o time que tá encaixado. É muito complicado você não ter tempo para trabalhar e conseguir dar uma resposta quarta e domingo. Então assim, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com o Luxemburgo. E esse papo aí de que se o Mano Menezes sair do Internacional, o Corinthians vai trocar o treinador, pra mim é um erro, tá? Vai pegar um Mano que não tá numa fase boa no Internacional e novamente a gente vai trocar o treinador e vai começar outro trabalho, vai começar outra ideia, e o Corinthians não pode fazer isso, porque a gente precisa de tempo pro treinador conseguir colocar suas ideias com o bonde andando, que é o mais difícil de se fazer. Bom, então eu trouxe aqui alguns lances para poder demonstrar para vocês, dentro do campo, o Corinthians tem defeitos, como a gente sofre com alguns resquícios disso ainda, mas também eu trouxe no finalzinho momentos que foram negativos pra gente, mas que a gente até consegue ver uma melhora nisso, tá? Então aqui, ó, vocês vão acompanhar comigo aqui, aí essa imagem aí do jogo entre Corinthians e Argentino Júnior. Sempre o que tiver em vermelho representa uma ação do adversário, o que tiver em azul representa uma ação do Corinthians, tá? Então o jogador tá com a bola dominada aqui, ó, no meio de campo, e o circulado em azul é o Cantilho, que seria o nosso primeiro volante. Olha aonde ele está, olha o espaço circulado em vermelho que o jogador do Argentino Júnior tem para atuar. Então isso é um defeito que vem acontecendo muito no Corinthians. A nossa zaga não tem proteção, a gente não tem um sistema defensivo, a gente tem uma linha de zagueiros ali. Então toda hora a nossa cabeça de área ali, ela tá sempre muito espaçada. E aí acontece o que aconteceu nesse lance daqui. Obviamente eu não posso transmitir o lance, mas nesse print acontece o seguinte. O cara do Argentino Júnior está com a bola dominada, então ou o Gil ou o Balbuena, nesse caso aqui, vão ter que sair pro combate e, obviamente, se um dos dois sair, vai gerar espaço. Tanto é que o cara tem duas opções de passe do lado esquerdo. Assim, se o Balbuena sai para marcar,
obviamente abre um espaço atrás dele para que isso aconteça. E isso tem prejudicado muito, porque toda hora os nossos zagueiros estão no mano a mano. E, cara, não vem me falar, o melhor, o Fabrício Bruno aí falando que ganha na velocidade de qualquer atacante. Não ganha. O mano a mano é muito difícil. Em alguns momentos vai conseguir retomar essa bola. Mas, assim, principalmente por estar de frente, a preferência de vencer a jogada é sempre do atacante. Esse ainda é o mesmo jogo, mas demonstrando, o jogo ainda estava 0-0, demonstrando assim, o quanto o Corinthians estava espaçado. O Cantilho tá com a bola, e olha as opções que ele tem de passe. Só tem o nosso lateral esquerdo lá do outro lado, ou voltar a bola pro zagueiro. A gente tá falando de uma saída de jogo, gente, de construção de jogada. Então, assim, falta uma movimentação, falta proximidade. Eu acho que isso fica muito claro quando a gente vê esses lances parados. Não é só esse lance aqui, agora já contra o Botafogo, tá? Então a gente tá falando já do terceiro jogo do Luxemburgo. Olha como a gente ainda tem resquícios de jogos anteriores. O Wesley pega a bola aqui pela esquerda e a gente tem 1-2 e mais um terceiro jogador do Botafogo na cobertura e o Wesley está praticamente sozinho. Olha o espaço em vermelho que poderia ter alguém para criar uma jogada com o Wesley. O Yuri Alberto é o jogador de ataque mais próximo dele. Olha onde está o Yuri Alberto. O Yuri Alberto está na cabeça da grande área. O jogador tem que se virar sozinho. E o garoto fez isso muito bem. Agora é uma imagem de um jogo que a gente ganhou. Então, assim, para poder demonstrar que tudo que a gente viveu no Campeonato Paulista já com o Lázaro foi totalmente uma ilusão. O Corinthians ganhava jogos por lapsos individuais de jogadores de qualidade que a gente tem. Então era enfiada de bola de Renato Augusto, chute de fora da área, Roger Guedes fazendo boas jogadas. No Paulista a gente consegue fazer isso. Olha como já existiam esses defeitos que acabaram crescendo depois. Aqui é o jogo contra o Santo André, que o Corinthians vence o jogo mano a mano contra nossos três defensores. E olha o espaço dentro desse desenho vermelho que eu fiz, que os jogadores do Santo André têm para criar jogada. É muito espaço. Isso aqui faz muita diferença. Obviamente, você tem que pensar na qualidade de criação do adversário. Se você pega um time que seja médio ajustado, com esse espaço aqui, cara, é 90% de chance de você levar o gol. Aqui, ó, no mesmo jogo, a opção de passe do Fábio Santos pra sair jogando. É o campo defensivo do Corinthians. Ele não tem nenhuma opção de passe. E, cara, o correto é o quê? Você tem no mínimo, duas opções. O correto são 3, e se você consegue encaixar direitinho, são 4. Mas é no mínimo 2 opções. Ele não tem a opção pela esquerda, ele não tem a opção pelo meio, que o Juliano tá encaixotado aqui entre os dois volantes do Santo André. Mais atrás tem o Fausto Vera, da qual ele não consegue, porque o atacante do Santo André cobra essa opção. Óbvio que o outro time também tem o mérito de fazer uma movimentação, mas você que tá criando a jogada, você tem que fazer uma movimentação para dar opção pro seu companheiro. E isso é totalmente treinado, isso é dia a dia. Não vem me falar que isso é jogador acima da idade, isso não tem nada a ver com idade. Então, assim, são lances de um jogo que a gente venceu o jogo, mas olha como a coisa já estava errada. E agora eu peguei uma imagem do jogo contra o Atlético Mineiro, que aconteceu essa semana. Esse é o momento em que a gente toma o gol, tá? Então, assim, é um destaque que eu quero... Ah, Rodrigo, mas você vai destacar positivo a gente tomando gol? Que palhaçada é essa? O que eu quero demonstrar aqui é o posicionamento que a gente conseguiu, pelo menos aparentemente, corrigir até no lance que a gente tomou o gol. É isso, é justamente essa contradição que eu quero mostrar pra vocês. Olha a nossa cabeça de área, como ela tá preenchida. A jogada tá lá pelo lado direito, obviamente o time balança pro lado que tá a jogada. Mas olha como tá preenchido. A gente tem Fábio Santos, Murilo, Gil e Fagner. A gente tem o Barleta cobrindo aqui pelo lado direito, o Juliano, Fausto Vera e o Paulinho, que o Paulinho saiu para a jogada, já saiu a tabela do Galo. Esse preenchimento aqui de jogadores, essa postura para não deixar a nossa linha defensiva desguarnecida, é o que a gente pelo menos deve enxergar como uma evolução do time dentro de campo. Eu não vi nenhum comentarista na TV falando isso, tá? Mas eu assisti a jogada, repeti muitas vezes, e nesse lance... Os zagueiros do Corinthians não conseguem alcançar a bola que cruza, é o primeiro gol do Galo, que cruza toda a área. Ninguém falou que a bola desvia no Fábio Santos. Então, quando o jogador... Existe uma imagem atrás que mostra direitinho o Fábio Santos fechando a perna. Quando o jogador vai cruzar a bola para dentro da área, o Fábio Santos faz o reflexo de fechar a perna, ela desvia no joelho do Fábio Santos, e é por isso que o Murilo estica a perna, mas não chega. Porque ele estica para pegar ela numa direção, e essa desviada tira ele da jogada. E obviamente que ainda tem muita coisa para evoluir. Então é por isso que a gente tem que ter paciência e tem que deixar o Luxemburgo trabalhar. Para de ser aquele corintiano chato que fica negativando, que fica indo contra. Ah lá, tá vendo? Ah lá, vai perder. Ah lá, que lixo, que não sei o que. Gente, o jogador não vai ver, mas falando para jogador e para o torcedor, nesse momento
momento, o que a gente mais precisa é de incentivo, de apoio, concentração. O jogador tá correndo em dobro, corre o triplo, porque o dobro não tá adiantando. Torcedor tá torcendo em dobro, torce o triplo. Apoia o triplo, porque não estamos num momento de ficar indo com negatividade, de ficar indo contra. Não adianta gritar lá pro jogador, ou joga por amor ou joga por terror. Se você colocar isso na mente do cara, você vai estar prejudicando em vez de ajudar. E é isso que eu quero passar aqui pra vocês. Eu espero que o próximo vídeo que a gente venha falar sobre o Coringão seja algo mais positivo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo com essas análises, comenta, que a gente pode trazer até de outros times, fazer novas análises, beleza? O que o Luxemburgo falou que eu queria destacar, ele fala, abre aspas, eu me preocupo sempre com o início da jogada. Não adianta, se não qualquer gol que a gente tomar é culpa do Cássio que não defendeu, pô. E as coisas não funcionam assim. A coisa é muito mais detalhada e é muito mais complexa do que a nossa emoção de torcedor disso. Mas eu também entendo você que tá revoltado. Deixa o like, comenta, se quiser criticar, fica à vontade, mas lembra sempre, faça uma crítica, mas tenha sentido nela. Fechou? Vai Corinthians, é nóis!